São mais de 700 programas entre ensaio e MPB especial. Em 1975, gravamos com Nassara, Antônio Nassara, compositor, caricaturista. Se estivesse vivo, estaria completando 100 anos agora. Bom, vocês vão ver um pouco de suas caricaturas e lembrar seus sucessos como Periquitinho Verde, Alalaô, Formosa, Mundo de Zinco, Meu Consolo é Você. Com vocês, Antônio Nassara. Quer dizer, nós estamos aí no conjunto da EMBA, 1928, 1929. Isso, mais ou menos, a data deve ser essa. E eu era aluno da escola, e vários colegas, eu, o Barata, o Manuelito Xavier, que foi um grande pianista, esse rapaz, mas não se profissionalizaram, né? O Jaci Rosa. E eu, então, não era assim, vamos dizer, o mais animado, talvez, naquela época eu fosse e tal. E então o Luiz Barbosa, que era muito ligado a mim, eu levei o Luiz para ser o cantor do conjunto. O Luiz, como agora todos sabem, ele é o criador, o inventor do chapéu de palha. Mas isso precisa ser razoavelmente explicado, que é o que eu vou tentar fazer aqui. O Luiz era um exímio tocador de pandeiro. E o pandeiro, naquela época, era um pandeiro de tarraxa, pandeiro de aro de tarraxa. Mas não havia esse material de hoje, o indumínio, que é leve, e era um pandeiro de aro de aço, de maneira pesadíssima. E o Luiz era um rapaz muito fraco mesmo, fraquinho e tal, como eu também na época e tal. E acontece que nessa época, em 1928, 29, fazia parte da indumentária de todos nós, até os sem dinheiro, como eu e outros, nós usávamos chapéu, colarinho, gravata, sapato, botina, enfim. E o chapéu usado no Rio era o chapéu de palha, por causa do calor. E o Luiz usava chapéu de palha. Olha, nos ensaios, na Escola de Belas Artes, ensaiando as músicas que iam ser cantadas, né? Ele, naturalmente, começou com um pandeiro, aquele pandeiro pesadíssimo, e em 3, 4 minutos ele estava exausto, cansado, completamente entregue às baratas. Então passou a marcar o ritmo no chapéu de palha. Muito bem. Daí a preocupação nossa, e ele ficou entusiasmado com o som do chapéu de palha, que ele já batia. Era para ver. Então, veja você como era o negócio, era misterioso nessa época, né? Para ver se o chapéu de palha dava um som razoável no microfone. Então, fomos fazer uma prova no Rádio Clube do Brasil. Aprovado grau 10. Nunca mais ele deixou de bater chapéu de palha. Aperfeiçoou-se de tal forma no chapéu de palha que nem o erro diminuindo no violino fazia o que o Luiz fazia no chapéu de palha. Era fantástico. Inclusive deixou a escola. O Dilermando Reis, o Ciro, que depois veio também para a Caixa de Fósforo, o Joel de Almeida, que deve estar me ouvindo aqui em São Paulo, aliás, é o mosquito elétrico conhecido, né? Enfim. Todos eles sabem que é uma verdade que merece ser contada. Bom, aí vem a minha parte, de fato, eu, naquele tempo e tal, e eu comecei a fazer alguns sambas, né? E agora me recordo assim de um que eu vou cantar ligeiramente, esse samba até é inédito, né? E foi gravado. Porque o Luiz aqui cantava, né? Era aquele. Vamos parar de amar. Amar é um eterno sofrer. Sofrer cansou meu coração. Coração que não te dá perdão. Era mais ou menos isso. E o Luiz cantava isso com aquela graça extraordinária de que ele era dono absoluto. Essa é uma opinião minha antiga, né? A influência que o Luiz, a meu ver, ele deixou na música popular brasileira, que é o samba de breque, esse samba onde a gente havia até uma gíria na época, que era encher o vazio. Quer dizer, ele não deixava espaço, por exemplo, entre uma frase musical e outra. E ele, como ele era um poderoso ritmista, ele encaixava palavras. De maneira que o samba tomou uma modalidade, veio para um caminho que até hoje ainda há os que procuram. Como também, bom, aqui não vamos nos alongar mais para falar no Mário Reis também, que já é outra, enfim.
Essa foi a parte da EMBA. Logo em seguida, né, você quer que eu conte uma história, um negócio do primeiro jingle? Bem, aí é uma história também em que eu tenho que, é o tal negócio, a gente, é o tempo, é a minha idade que me dá essa condição de ter que recordar coisa, né? Eu fui o primeiro speaker do programa Casé, quer dizer, o lançamento do programa Casé no Rio, que foi um programa que tornou-se célebre, né? Talvez um dos maiores programas do rádio da época, onde praticamente foi a passarela, como se diz hoje, né, de todos os grandes cantores da música popular brasileira, da Carmen Miranda, o Francisco Alves, o Noel, era a contra-regra do programa, o Almirante, que depois passou a ser diretor do programa, o Cristóvão de Alencar, enfim, a Carmen Miranda, e o Luiz Barbosa, que era sempre muito ligado a mim, eu sempre levei o Luiz. Bem, quer dizer que a história do jingle tem que ser contada, é isso. Naquele tempo, a publicidade era praticamente inexistente, quase que uma coisa mesmo clandestina até, de forma que os anunciantes eram catequizados, quase que como um índio mesmo, né? E tinham que ser namorados e muito bem tratados, porque ninguém dava anúncio, né? Muito bem. E eu me recordo que eu, então, a minha função era essa, né? Eu tinha que redigir os anúncios, arrumar um jeito de fazer anúncio e tal. E quando o Ademar Casé, que era o dono do programa, né? O Ademar Casé veio e me pediu: ora, Nácio, eu queria que você fizesse uma forcinha e me arrumasse uma coisa assim, inédita e boa, para esse anúncio, porque se o homem se agradar do anúncio, ele faz um contrato de 1 ano. Ora, o Ademar Casé, naquela aflição, eu digo, pô, então tá bem, o programa era no domingo. Eu então fiquei pensando o que ia fazer e tal, e ainda perguntei a ele: bom, dono da padaria, deve ser português, né, Casé? É, um português, mas é um português ótimo, um bom amigo e tal. Aí eu comecei a pensar e realmente me ocorreu isso, né? A ideia de fazer, bom, quem sabe se eu fizer um fado. Porque naquele tempo o dono, o homem que dava o anúncio, ouvia o programa em casa, reunia a família toda, como televisão hoje para ver novela. Quer dizer, o próprio dono do anúncio era uma coisa extraordinária mesmo. Enfim, aí foi que eu fiz esse fado, né? Que era o Pão Bragança. E que acabou, disseram que foi o primeiro jingle e tal. Era mais ou menos isso. Uma introdução de fado aí, maestro. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha firme na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão, enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão, ó padeiro desta rua. Agora você imagina, sinceramente, você vê essa coisa, né? Esse corinho que você ouviu, cantado pelo Chico Alves, pela Carmen Miranda, pelo Luiz Barbosa, enfim, o dono da padaria entregou-se mesmo, né? Então ele pagou, fez o contrato de 1 ano com o Casé. E o Luiz Barbosa é que cantava esse verso. Aliás, eu fiz uns outros versos que não vale agora o caso. Está bem contado. Tá. Bem, logo depois, aí, do programa Casé, vamos dizer, a parte quase que, vamos dizer, considerada profissionalizada, né? Eu acabei me profissionalizando e gravei a minha primeira música, que obteve, assim, uma repercussão, assim, um relativo sucesso, né? Que foi a Formosa. Era minha, do J. Rui, e foi gravada pela dupla, na época, a dupla mais importante da música popular, que era o Francisco Alves e o Mário Reis. Chico Alves e o Mário Reis. Era aquela: foi Deus quem te fez, Formosa, Formosa, oh, Formosa, porém esse mundo te tornou presunçosa, presunçosa, ó mulher, o teu amor, não é coisa de durar. Hoje é meu, mas amanhã eu não sei de quem será. Foi Deus quem te fez, Formosa, Formosa, oh, bonito, mas bem.
Naturalmente, era uma época fácil do Rio de Janeiro. É o tal negócio do Rio Antigo, que era melhor do que o de hoje, que hoje está muito mais antigo. Hoje está tudo esburacado, tudo ruim. Pelo menos, nesse tempo do Rio Antigo, aconteceu uma coisa que é uma saudade eterna na gente. De fato, não há quem possa... Era que você, por exemplo, era o café, o chamado café pequeno, que inclusive até acabou gíria também de uma música minha. Né? Bem, mas, de fato, você sabe que você tomava um café sentado numa mesa de mármore, compreendeste? Com 3 copos com água acompanhando o café, e você demorava mais, ficava mais tempo tomando esse café do que hoje você almoça, está compreendendo, em restaurante. Quer dizer, antigamente o tempo dava para tudo, não sei o que é que havia. Pelo menos a época do café é inesquecível. Hoje você chega, nem lugar você tem para comer um sanduíche em pé. Você está pior do que um balaúcho de bonde, né? Agora você imagina, isso é uma das épocas do Rio Antigo. Eu, aliás, nasci em São Cristóvão, depois fui ali para Vila Isabel muito garoto, né? E Vila Isabel é realmente considerado, inclusive pelo Noel, né? O Noel, como hoje é merecidamente um dos gênios da música popular brasileira. É imortal mesmo, sob todos os aspectos e tal, né? E talvez eu tenha herdado um pouco ali de Vila Isabel, não é? Esse desejo de vir a tornar sambista, de fazer samba, porque o ambiente ali facilitava, favorecia isso tudo. Nós éramos todos garotos ali, o Noel teria o quê hoje? Se ele tivesse vivo, teria a minha idade, né? Não até o mais moço que um ano, por aí. Mas nós convivíamos ali naquele ponto sem rés, o Almirante, enfim, dali é que eu tenho a impressão que veio, inclusive, a maioria dos que frequentavam ali, da rapaziada que ficava ali, toda ela veio para o rádio, era o Almirante, o João de Barro, o Cristóvão de Alencar, eu, o Noel, e agora naturalmente que uns, aquilo e eu, modestamente, cá embaixo e tal, em todo caso, foi o que aconteceu, né? De Vila Isabel. Aí, eu tinha feito a Formosa no ano, não me recordo do ano agora, né? Naturalmente que, forçosamente, eu teria que continuar. Isso foi quase que uma imposição do próprio Chico Alves, né? Realmente foi isso mesmo. Agora não tô fazendo romance, não, foi a verdade mesmo. Ele até me pediu, mas ô, senhor Nelson, como é? Você vai ficar naquela só? Você agora tem que fazer outra. Então, eu fiquei preocupado mesmo em fazer música de carnaval. E fiz umas 6 ou 8. Compreende? E mostrei a ele. E ele acabou gravando a Maria Rosa. Cadê Maria Rosa? Tipo acabado de mulher fatal, que tem como sinal uma cicatriz, 2 olhos muito grandes, uma boca e um nariz, 2 olhos muito grandes, uma boca e um nariz. Maria Rosa saiu a passeio, dizendo que voltava pra jantar. Faz quase um mês e Maria ainda não veio. Eu peço a todo mundo que me ajude a procurar. Cadê? No mesmo ano, aí eu já estava, como se diz, preocupado mesmo. E acabei fazendo o tipo 7 com o Alberto Ribeiro, que foi também uma outra marcha, aproveitando. O tipo louro vale um tesouro, mas perto do moreno é café pequeno. O tipo louro vale um tesouro, mas perto do moreno é café pequeno. Enquanto eu tiver olhos para enxergar, boca para gritar, hei de ter opinião. Não é que não é qualquer mulher que consegue dominar meu coração. Eu fiquei obrigado a ser o quê? Carnavalesco. Quer dizer, me obrigaram a botar um palhaço sem guiso, né? E eu tive que continuar fazendo música daqui e tal, né? E realmente acabei tendo alguma facilidade em gravação. Talvez deva a isso mesmo, né? De fato, as facilidades naquela época eram maiores e inclusive no outro ano eu fiz o Periquitinho Verde.
Meu periquitinho verde, tira a sorte, por favor. Eu quero resolver esse caso de amor, pois se eu não caso, nesse caso eu vou morrer. Essa, por exemplo, essa merece uma história também. Porque merece não, porque tem mesmo uma história. Você sabe que essa música foi lançada pela Dircinha Batista, que era uma garota, menina mesmo, era uma menina. Eu era muito amigo do pai dela, do Batista Júnior, que foi, a meu ver, um dos maiores ventrílocos que o Brasil já teve. Numa época em que não havia microfone, esse homem trabalhava com 18 bonecos e fazia a voz desses 18 bonecos no ventríloco. É espantoso isso, ninguém acredita que possa ver isso. E ele era pai da Linda e da Dircinha Batista. Nós, nessa fase, ficávamos ali pela cidade, ali na Cinelândia, não é o que é hoje, enfim, era uma beleza, bancos e tal, aquela coisa. Bom, e o Batista Júnior vinha de trabalhar em Niterói, onde ele trabalhava num teatrinho lá, homem, coitado, vi tanto que dá um duro danado para sustentar a família e tal. E era muito meu camarada, nós ficávamos por ali e tal, de madrugada, tinha acabado o Periquitinho Verde, cantei ali, mostrando ali o pessoal. Ele aí perguntou, você quer dar essa música à minha garota, uma garota que eu tenho em casa? Era a Dircinha Batista. Aí eu fui lá, ensaiei com ela e ela acabou gravando, se não me engano, na Odeon, por causa do Lacerda. Bem, aí tem outra história muito longa e tal, e foi essa. Né? Meu periquitinho verde, tira a sorte, por favor. Eu quero resolver esse caso de amor, pois se eu não caso, nesse caso eu vou morrer. O que eu não quero é, depois de me casar, ouvir a filharada noite e dia me amolar. Pois eu juro que não tenho paciência de aturar. Mamãe, eu quero mamar. Agora, essa música é minha e do professor Sarrores. Quer dizer, meu professor de desenho, um grande desenhista e tal. Enfim, uma música que me traz assim, uma certa recordação, uma certa saudade, né? Porque foi uma das músicas também que foi feita assim, já no tal chamado profissionalismo, né? Bom, aí vem a sequência de outras músicas, né? Essa aqui, um frasão, aliás, com um parceiro que eu tive, um bom parceiro, A-M-E-I, quer dizer amei, amei, ritmo. S-O-F-R-I, quer dizer sofri, sofri, que pelo alfabeto não ter letras pra gente escrever. Nunca tive professor para me ensinar o verbo amar. Aprendi o ABC do meu amor na cartilha azul do teu olhar. Sabe que nessas coisas a sequência assim cronológica é um pouco difícil. É porque prende você, e eu confesso a você que em matéria de data eu sempre fui muito errado mesmo. Às vezes você se recorda do fato, né? O fato em si, você se recorda. Por exemplo, a Flores Bela, né? A Flores Bela, né? É minha do Frazão também. Ganhou um concurso, gravado pelo Silvio Caldas, né? Ganhou um concurso no Rio. Essa música é pouquíssimo regravada, né? É uma das coisas inexplicáveis da música popular também, às vezes, né? Por exemplo, a Flores Bela. É minha do Frazão, não é aquela... Entre uma rosa amarela, um cravo branco e um jasmim, encontrei a Flores Bela entre as flores de um jardim. Implorei o beijo dela e ela nem olhou pra mim. Afinal, as flores belas, todas elas são assim. Vendo que nada arranjava, eu dei o fora por mim. E a Flores Bela, quando viu que eu me afastava, correu atrás de mim. Afinal, as flores belas, todas elas são assim. E também no mesmo ano, se não me engano, né, foi o
Meu consolo é você, meu grande amor. Eu explico o porquê. Sem você sofro muito, não posso viver. Sem você mais aumenta o meu padecer. Tudo fiz sem querer, meu grande amor. Eu peço desculpa a você, mas se por acaso você não me perdoar, juro por Deus que não vou me conformar, pois a minha vida sem você é um horror. Eu sofro noite e dia e você sabe por quê? Meu consolo é você. Meu consolo é você, tá? Mais outra, tá? Agora. Meu Deus. A gente, para viver, tem que ter várias profissões, né? Que é sabido e tal. Eu realmente tive, porque para sobreviver, eu tive que fazer muita coisa. Inclusive a minha verdadeira profissão, realmente, foi trabalhar em jornal, arte gráfica. Eu comecei na crítica do Mário Rodrigues, eu fui auxiliar do Guevara, que foi um grande caricaturista e um paginador de jornal na época, era uma coisa meia desconhecida, né? Hoje não, hoje há diagramação, qualquer jornal hoje não se admite mais que ele não seja, que ele não tenha a sua seção gráfica, né? A sua, enfim. E, paralelamente a isso, eu comecei a fazer caricatura. E trouxe algumas aí que vão ser publicadas, algumas até já foram publicadas e outras vão ser. Essa, por exemplo, é o Di Cavalcanti, meu querido amigo Di Cavalcanti, o pintor, né? Está lá ele, naquela euforia de sempre, enchendo parede e tal, com as mulatas, aquela coisa toda, né? E não, eu não tive professor de desenho. Eu tive a única coisa que eu realmente posso, fui aluno da escola, quer dizer, eu tive um aprendizado normal de qualquer aluno. Aliás, fui aluno de arquitetura, não me formei, né? Porque essa turma que eu fazia, eu fui até o 4º ano só e não deu pé para eu me formar e não estou arrependido por isso, né? Mas a caricatura, eu comecei na crítica, era com Guevara, eu era auxiliar. Naquele tempo eu só retocava a fotografia e desenhava a letra e marcava as páginas que o Guevara fazia. Depois é que eu fui conseguindo outras condições e tal, e acabei trabalhando na maioria dos jornais do Rio, também como paginador e fazendo algumas caricaturas. Inclusive umas fases aí razoáveis e tal, que seria muito longo até dizer, mas quase todos os jornais na época eu trabalhei, porque também é preciso que se diga que, assim como na música, os jornais nessa época, os ordenados eram muito pequenos também. Não havia como é hoje, né? A vida era mais difícil também, de forma que às vezes você tinha que trabalhar em 2, 3 jornais ao mesmo tempo. Eu fiz isso muito tempo na minha vida, né? Felizmente deu para eu pagar sempre minha lotação e às vezes meu táxi. Sempre eu consegui fazer isso. Agora, com tudo isso, mesmo trabalhando, como graças a Deus eu sempre fiz, né? Não deixei de fazer o que sempre eu tive que fazer, quer dizer, frequentar o meu café, por exemplo, o Café Nice, né? O Café Nice da Avenida Rio Branco, onde é hoje a Caixa Econômica, né? Um café que acabou célebre na música popular brasileira. Esse, o café, onde se reuniu, por onde passavam realmente, todos os que faziam parte da MPB da época, né? Os cantores, os compositores e também os jogadores de futebol. Por incrível que pareça, ali, por exemplo, parou o Leônidas. O Leônidas, se ele estiver me ouvindo, ele vai confirmar. Meu camarada, o velho Leônidas, de quem eu fiz muita caricatura também. O Fausto dos Santos, o Domingos da Guia, aquele menino do Botafogo, aquele Centeráfio, o Martim, enfim. O Café Nice era, vamos dizer assim, tinha o quê? Umas 15 mesas na parte propriamente dita do café, né? Eram mesas de mármore com 4 cadeiras. Quer dizer, cada mesa daquela ficavam uns 8. Com as 4 cadeiras ficavam uns 8 ou 9 ou 10. Cada um tomando um cafezinho pequeno e uns 12 ou 12. Inclusive tem aquele samba do Noel, que lembra, realmente, como tudo que o Noel fez, como tudo que o Noel deixou,
É um retrato exato das coisas. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média, que não seja requentada, enfim. Era o Café Nice. Bom, agora, o Café Nice realmente está imortalizado. Poucos, todo mundo conhece já e tal. O que eu vou falar sobre o Café Nice é isso. Foi o lugar ideal para você fazer ponto. Eu, por exemplo, trabalhava, como eu estou contando, mas nunca deixei de passar pelo Nisso Oreste, falecido Oreste, coitado. O Oreste, então, uma das maiores mágoas que o carioca deve ter, está compreendendo? É o Oreste não ter feito, como ele prometia que ia fazer, um livro sobre o Café Nice. O Nestor de Holanda fez um, muito bom e tal, mas se o Oreste Barbosa, com aquela graça extraordinária que ele tinha em escrever, aquela coisa, se ele tivesse deixado esse livro, era um negócio fabuloso. O velho Oreste, meu querido amigo, de quem eu tenho essa caricatura aí com ele e o Noel. Foi para ilustrar um negócio lá do Chão de Estrelas que eu fiz, saiu numa revista lá. Bem, o Café Nice foi isso. Foi ali no Café Nice que todo mundo se encontrava. Por exemplo, o Haroldo Lobo, fabuloso, clarinete, né? Tá no livro do Nestor de Holanda, né? Aquele negócio dos apelidos. Eu confesso a você que não sou um doutor em apelido, não, mas me lembro do Haroldo era clarinete, porque ele tinha uma voz agudíssima, não é? Ele fazia uma música e mostrava ao cantor, mas era, então, depois disso até criou-se aquele negócio, que tom é esse? É tom mix, porque era realmente inacessível, ninguém conseguia chegar, era o Himalaia, tá entendendo? Era o Everest. E o Haroldo, aquela facilidade espantosa de fazer música, né? Nunca vi, eu fiz música com ele e confesso a você que é uma das minhas grandes admirações do passado, junto com o Wilson também, já diferente o Wilson, né? O Wilson um sambista puro, autêntico, positivo, uma facilidade também extraordinária. Foram, felizmente, meus parceiros. Eu tenho música com eles, me sinto feliz e satisfeito por ter feito parceria com eles, apesar de ter começado muito antes deles. Eles realmente, me parece, que tinham um grande prazer em fazer música comigo, que me procuravam. Naturalmente, você sabe, tem uma questão toda ela de ordem, vamos dizer, de você, quando você recebe uma carta no POC, tem que dar outra. Assim como eles às vezes vinham me procurar com músicas, eu também tinha que retribuir com outras que eu tinha ideia, e assim acabei fazendo parceria com vários amigos. Com o Haroldo Lobo eu tenho várias músicas, mas a que ficou, felizmente essa, por exemplo. Ah, lá, lá, oh, 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 mas que calor, atravessamos o deserto de Saara, o sol estava quente e queimou a nossa cara. Ah, lá, lá, oh, oh, mas que calor, viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, 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 meu bom alá, mande água pra ioiô, mande água pra iaiá, alá, meu bom alá. Parece que ele mandou, não sei, não. Bom, nós queremos uma valsa. Também foi no mesmo ano do Alalaú, por ir gravado pelo meu querido amigo, coitado, o querido Carlos Galhardo. Não podia deixar de falar. O Carlos Galhardo gravou essas duas músicas, vai vendo. No mesmo ano, nós queremos uma valsa com o Frazão. Nós queremos uma valsa para dançar, uma valsa que fale de amores, como aquela dos patinadores. Vem, meu amor, num passinho de valsa que vem e que vai. Mamãe quer dançar com o papai. Antigamente uma valsa de roda era de fato o requinte da moda. Era de fato o requinte da moda. Já não se dança uma valsa hoje em dia com tanto gosto e com tanta alegria. Mas se a valsa morrer, que saudade que a gente vai ter. É um negócio. De fato, você sabe que nada melhor para você marcar uma gira do que a música popular. Eu confesso a você que não vou agora, que não tenho mesmo de memória,
assim, as coisas de gíria, né? Em música. Mas o samba, por exemplo, está recheado de gíria desde... Por exemplo, o doutor minha está aqui uma gíria, por exemplo, com que roupa. O com que roupa era uma gíria, nasceu em Vila Isabel, e o Noel, que não era de jogo, acabou pegando e fez um dos grandes sambas da época, transferindo essa gíria para com que roupa, que eu vou ao samba que você me convidou. Mas essa gíria nasceu em Vila Isabel, ali na esquina do Ponto Sem Réis, negócio de jogo de pôquer. Foi a primeira vez que se usou. Com que roupa que eu vou ver o teu jogo? Quer dizer, com que dinheiro? E depois ela vai, ela se espraia de uma maneira terrível e vai sendo, vamos dizer, adaptada e aceita de outra forma. E nem o Aurélio Buarque de Holanda vai botar, está compreendendo? No dicionário dele, as verdadeiras gírias. Por exemplo, quer ver outra gíria? Vou fazer aqui o professor sem ser, mas é uma verdade. Por exemplo, mancada. Mancada, por exemplo, desde 1930 que eu me lembro dessa gíria. Entrou, por exemplo, palavra de entrou, antigamente era, entrou pelo cano da descarga. Era assim que se usava essa gíria. Era longa. Tá compreendendo? Enfim, a gíria, aqui em São Paulo, por exemplo, hoje é mais fácil da gíria rapidamente se popularizar. Porque hoje tem televisão, tem rádio, antigamente não. Às vezes uma gíria nascia num bairro e ficava ali 3, 4 anos e tal. Fora as mais antigas, não é? 1910, por exemplo, né? É uma uva e não sei mais o quê, e tal, enfim, há centenas de... E aí a gíria tem vida efêmera, não é? Tem vida efêmera. Eu, por exemplo, vou te contar aqui um negócio, já está no fim, já acho que o nosso programa já se estendeu demais. Mas eu uma vez, com a primeira vez que eu fui a Nova York, eu sabe, sou viajado, né, irmão? Então, aconteceu simples e unicamente o seguinte. Você sabe que eu continuo, graças a Deus, com o meu inglês, que nem eu entendo, nem ninguém, né? Pouca, yes, all right, por aí assim, não vai mais de 10 palavras, eu também não quero mais aprender inglês, não. Bom, mas acontece que eu estava em Nova York e tinha que ir, que eu trabalhava na World's Fair, na feira de Nova York, isso em 1939, antes da Primeira Guerra. Bom, então, acontece simples e unicamente o seguinte, eu, com o Vadico, que era do Bando da Lua, trabalhava lá também, ele vai ser testemunha disso, se ele estiver me ouvindo. Então, ele me orientou como eu deveria sair do meu hotel, atravessar uma rua, descer três lances de escada para pegar o metrô, o subway, que me deixava em frente ao local onde eu tinha que trabalhar. Muito bem. De maneira que eu já fazia isso há uns 4 dias, dessa mesma forma. Mas um dia, eu me distraí, em vez de descer 3 lances, desci 2. Muito bem. Quando eu saltei mais ou menos na rua que eu tinha que saltar, que era a rua 147, 143, que eu subo, não reconheço o local. Estava no outro lado da cidade, no lado leste, vamos dizer. Em vez de ir para o oeste, fui para este. Perdido, totalmente perdido. Então me dirigi ao primeiro guarda, que eu sabia de garoto, né? Você quando se perder, fala com o guarda e tal. Aí eu me dirigi para o guarda num inglês que nem ninguém entendia. Ele vira para mim e diz assim, você não quer falar em brasileiro, que é melhor? Palavra de honra. Esse rapaz era He-Man, acabou He-Man, não era guarda, acabou He-Man em Nova York, chamava-se Rock Capucci. Muito bem. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele me perguntou depois que ele fez meu amigo? Ô, Nácio, como é que se diz lá no Rio de Janeiro? É uma boa, é uma uva, ainda está se usando isso? Ele queria saber a gíria a respeito de mulher e tal, era isso. Quer dizer, e a gíria mudou e tal. De forma que nós estamos chegando, eu acho que ao fim do programa, né? Eu já falei no Wilson, que é um compositor, nada que eu disser mais, acrescenta mais nada, porque realmente o Wilson, merecidamente consagrado, grande compositor, inclusive eu tenho com ele algumas músicas que conseguiu algum sucesso, né? O Mundo de 5, A Sereia de Copacabana. O meu coração não me engana, eu quero uma sereia de Copacabana. O meu coração não me engana, eu quero uma sereia de Copacabana. A francesa me chamou de mon chéri, eu senti um frenesi. Atrás de uma espanhola,
eu quase fui a Madrid. Uma cachopa em Lisboa me cantou a madragoa, ai, quase morri. Não é, depois, tá, enfim, algumas músicas. Por exemplo, Balzaciana, é uma gíria. Foi criada numa música popular, por mim e pelo Wilson, né? Vamos ver se está no dicionário do Aurélio, é capaz de não estar, mas todo mundo identifica uma mulher depois dos 30 por Balzaciana. É Balzaciana, não quero broto, não quero não. Não sou garoto pra viver só de ilusão. 7 dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana. Depois tem a segunda parte. O francês sabe escolher, por isso ele não quer qualquer mulher. Papai Balzac já dizia, Paris inteiro repetia. Balzac tirou na pinta, mulher só depois dos 30. Então ficou identificada a mulher depois dos 30, Balzaciana e tal, tal. Pra quem não gosta, pra quem gosta, mas o broto é quero tal, tal. Ainda tem, é um desenho, né? Está de fato com Wilson Batista, aquela mangueira, que é, você sabe que é outra coisa, assim como o time de futebol, né? Lá no Rio, eles agora a Portela extravasou, tá? Portela não é mais um rio que passou pela minha vida, é um rio que inundou a cidade, né? Não tem mais nada, aquilo tá alagando a cidade toda. Mas antigamente, e ainda tem, a Mangueira era uma escola de samba respeitada todo mundo. Eu, por exemplo, que ficava por ali, de Isabel, né? Maracanã, nós torcíamos pela Mangueira, mas a Mangueira, daquele tempo, 1930, do tempo do Gradinho, do tempo do Maciste, enfim. Mas depois, muito mais tempo depois, fiz esse samba até com o Wilson Batista, né? Aquele mundo dizendo que a Mangueira desperta com o apito do trem. Uma cabrocha numa esteira, um barracão de madeira, qualquer malandro de Mangueira tem. Mangueira fica pertinho do céu, Mangueira vai assistir o meu fim. Mas deixo o nome na história, o samba foi minha glória, e sei que muita cabrocha vai chorar por mim. Enfim, a Mangueira, por exemplo, ainda continua com uma torcida muito grande, né? Um espetáculo. Inclusive uma coisa que está acontecendo na música popular brasileira, de carnaval principalmente, né? É isso. Você vê, o samba enredo praticamente dominou a música de carnaval. A marchinha e o samba, vamos dizer, de salão, como era antigamente, ficou felizmente, porque tem muita gente que não gosta, mas eu acho um erro isso. Porque eu acho que essas músicas antigas, as músicas que realmente o povo gosta de cantar, além de descansar o músico na orquestra, que quando ele toca, o povo canta. E ele então descansa um pouco, né? Quando ele fere, mamãe, eu quero só mais nada, todo mundo continua cantando. Ah, lá, lá, oh. Enfim, isso é uma forma de se popularizar cada vez mais as músicas que realmente tiveram qualquer coisa. A prova que tiveram, que ficaram até hoje na memória do povo. Inclusive até aqui para esses meus dois bons amigos que estão cansados de me acompanhar para rumos identificados do som, do tom. De vez em quando eu começo num sol e vou lá para um lá bemol e venho para cá e tal, porque eu já estou cansado, realmente, que eu não esperava que tivesse uma acolhida tão generosa aqui na TV Cultura, né, de ter todo mundo me aturado até agora, de forma que espero que com isso não tenha cansado os ouvintes, né, e que esses programas sirvam, pelo menos, para levar ao público alguma coisa do passado da música popular. Porque a música popular atual, ela realmente está numa situação de privilégio. É uma manifestação das mais positivas, né? Inclusive com grandes compositores e o povo mesmo hoje se interessa muito mais pela música do que no passado. Antigamente havia, a meu ver, uma coisa boa para a música popular brasileira,
que foi, apesar de tudo, o carnaval. Engraçado, o carnaval, está compreendendo, trazia para o povo, para o garoto, para o homem, para a moça, para a mulher, a vontade de aprender a cantar. Aquilo inconscientemente, o garoto aprendia a cantar aquelas marchas de carnaval, e às vezes ia umas 50 por ano, que ele decorava. Isso, em parte, é razoavelmente benéfico, porque música é como qualquer coisa, você precisa ter o quê? É a chamada cultura. O ouvido musical é uma boa forma de cultura, né? Você aprender, você decorando música, você tem possibilidade até de fazer. É assim como quem escreve, né? Você, para escrever, precisa ler bons autores, né? Precisa ler, por exemplo, ler o Essa de Queiroz, ler, enfim, até você chegar a escrever como você e como música. Agora, o carnaval, a meu ver, era uma festa onde o povo vinha cantar. Então você via bailes assim até hoje, 4, 5 mil pessoas cantando. Ora, isso é fabuloso. Você está semitonado aqui, mas daqui a pouco, no conjunto, orfeonicamente, o negócio ficava fabuloso. Essa é, a meu ver, a grande virtude do carnaval, a grande vantagem do carnaval foi essa. E eu colaborei na medida do mínimo e tal, mas de qualquer forma, algumas músicas que a gente fez conseguiram ficar até hoje e tal. Me parece que é uma contribuição. Parece que é uma contribuição. Inclusive, eu tenho a impressão que a popularidade das músicas de antigamente, vamos dizer, principalmente no carnaval, nascia da facilidade, ou vamos dizer, da despreocupação harmônica, porque todo mundo fazia música, a maioria, por exemplo, eu, Lamartine, o Lamartine, por exemplo, né? O Lamartine, que é testemunho, vou testemunhar, acredito que haja quem se recorde disso. O Lamartine Babo, assim como eu também, eu não conheço muito, não toco instrumento nenhum, a não sei arranhar muito mal. O Lamartine também, o Lamartine Babo, não tocava instrumento nenhum, ele fazia música mentalmente. Agora, uma memória musical espantosa, fabulosa, inacreditável. Você sabe que às vezes, no Rio, por exemplo, num bar, no Vilarinho, não é? Era um bar onde o Lúcio Rangel testemunha disso, Lúcio Rangel, o falecido Sérgio Porto, enfim, o Lamartine sentava, nós brincávamos muito com ele, era um jeito coitado, engraçadíssimo assim e tal. Ele solfejava inteira operetas, Madame Luxemburgo, aquela Luxemburgo, por palavra de mas incrível, e com toda a harmonização. Inclusive ficou célebre no Rio de Janeiro, não é? Ele, por exemplo, chegava ao Pixinguinha, que fez a maioria das orquestrações das músicas dele, e ele solfejava a harmonia. Aquelas introduções, tudo mental. Enfim, era eu também, o Wilson Batista, o Haroldo Lobo. O Haroldo Lobo também, a maioria, você não conhecia a música. Agora, hoje, é um espetáculo extraordinário. Quer dizer, não se pode negar que a música popular, hoje, ela está feita primeiro, uma rapaziada que primeiro, acredita no que está fazendo, né? E se dedicam a coisa, quer dizer, eles levam a sério, ó, qualquer garoto hoje, primeiro, ele pega o seu violão, quer dizer, ele aprende a tocar violão, ele faz. Além de também, na maioria dos casos, serem bem alfabetizados, conhecerem bem, saberem fazer bons versos, enfim, aquela coisa toda. Agora, com toda a fase de pesquisa, não há muitos aí que só vivem pesquisando, não é? E há outros que não, outros já têm mais firmeza, não é? No que fazem. Por exemplo, eu acho extraordinário esse Jorge Ben, eu acho ele inovador, espantoso, não é? E vou te dizer mais uma coisa, não acredito que o Jorge Ben tenha curso da Sorbonne, nem nada. No entanto, as letras dele são extraordinárias, engraçadíssimas, todas elas, né? Agora, outros virão, que são médicos, doutores, isso não implica em nada, eu não sou partidário, eu acho que o indivíduo que faz uma coisa independe, não digo totalmente, né? Mas independe
eu estou professoral, você vai me desculpar, não é de eu tomar atarrachar assim uma máscara, mas é que eu estou, quando eu começo a falar, a verdade é essa, né? Você vê o caso do Jorge Ben, além dele ser um letrista, não é? Gostosíssimo, engraçadíssimo, ele tem a seu favor, tá compreendendo? Uma escola de violão lá dele, tá compreendendo? Muito própria, que deu um ritmo que é dele, exclusivamente dele, diferente do Chico Buarque, não é? O Chico Buarque já é mais acadêmico, vamos dizer, já é melhor poeta, né? É um poeta mais positivo, com toda a boa gama da poesia, enfim. Já o Jorge Ben, para mim, no momento, é um dos maiores sambistas brasileiros. Né? Agora, mas também toca lá seu violão. Esse, acredito mesmo que se ele não tocasse,